Vamos dar continuidade ao artigo 5º, inciso 20 do nosso direito constitucional, da nossa Constituição Federal. Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Interessante. Da mesma forma que não é obrigatório pedir autorização governamental para criar uma associação, até mesmo para extingui-la, e se a extinção for feita de maneira compulsória, é necessário o trânsito em julgado em prol da chamada legítima defesa, também ninguém é obrigado a associar-se, a sindicalizar-se. Eu já ouvi histórias de pessoas que chegavam até mim e diziam: olha, a empresa que eu trabalho é tão organizada, mas tão organizada, que no primeiro dia de trabalho nós já temos a carteirinha do sindicato. Eu disse: espera aí. Tudo bem, louvável a ideia de organização. No entanto, talvez aí o termo correto não seja organização, e sim talvez uma obrigação de sindicalizar-se. E já outra pessoa, no mesmo momento, disse: não, mas se a gente não se sindicalizar, não pode trabalhar. Eu disse: negativo. Resumindo, eu não fui ser, digamos, muito prolixo pelo fato de que as pessoas normalmente, quando ainda não têm aquele conhecimento que poderiam ter e que deverão ter, elas às vezes não querem escutar muito. Aí a gente vai e não insiste. Mas, resumindo, ninguém é obrigado a associar-se ou a permanecer associado. Estou associado, vou sair, pronto, não tem problema. Ah, mas se houver aí uma convenção coletiva, se houver aí uma luta judicial trabalhista coletiva do sindicato para o bem daqueles sindicalizados, eu serei beneficiado? Se é para a categoria, sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque quando a categoria é beneficiada, tanto faz estar sindicalizado como não, recebe os mesmos benefícios. Vamos para o 21º. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Olha que interessante, eu vou até repetir para que você nunca esqueça. Quando expressamente autorizadas, têm legitimidade. Então, o que acontece? Sou sindicalizado ou associado, né? E aí tem um problema judicial ou não judicial, que a gente chama de extrajudicial, e quero que aquela associação ou sindicato me represente. Quando é um caso individual, ela vai me representar, mas eu tenho que autorizar. No entanto, quando é uma coisa coletiva em relação àquela categoria, aí não precisa de autorização, porque o sindicato já existe para isso. Então ele pode representar tanto judicial como extrajudicialmente. 22º. É garantido o direito de propriedade. Muito bom. Para nós brasileiros isso até parece uma coisa sem sentido, porque já sabemos que é garantido. Mas em muitos lugares do mundo não é bem assim. As propriedades são tomadas ao bel prazer daqueles que governam. Já no Brasil, não. Eu até costumo dizer que a garantia do direito de propriedade é um dos fundamentos que impede o furto, impede o roubo, impede a apropriação indébita, e aí vai. Então, é garantido você ter o que é seu? Ninguém vai estar tomando, não. Ah, mas aquela questão de reforma agrária, não está tomando? Não está tomando. Às vezes se tem grandes extensões de terreno, totalmente improdutivas, somente para especulação, onde aquela pessoa proprietária não está gerando lucro nem para ela, nem para ninguém, então neste caso aí, não. O que haverá é uma adequação ao bem social, mas a propriedade é garantida. Mas o próximo inciso, que vocês têm que tomarem muito cuidado, vai falar ainda um pouquinho sobre propriedade de algo importantíssimo. Vamos lá. A propriedade atenderá à sua função social, ok? Vamos lá. Muita gente diz assim: professor, a partir de 10 da noite não se pode fazer barulho em nossas residências para não perturbar a vizinhança. É o dia correto. 10 da noite é o que a gente chama de horário de silêncio. Mas na realidade não se pode fazer barulho em horário algum. Barulho de uma maneira, digamos, perturbadora, de uma maneira atípica, você coloca um som alto durante o dia, não tem problema. Mas se for uma coisa que realmente, falando, por exemplo, em som,
onde os decibéis exageram o bom senso, aí não. Não depende de horário para que eu tenha que viver em paz com a sociedade para comigo. Por isso que a propriedade atenderá a sua função social, ok? Função social de um carro é conduzir pessoas e veículos, né? Não é fazer do carro um clube, para colocar um paredão e chegar no pé do ouvido dos outros aí e tacar o volume. Não, não pode de maneira alguma. Propriedade rural, você vai plantar ou não plantar, no caso de terrenos aí, mas não produto ilícito, porque se for produto ilícito como a cannabis, popular maconha, aí você vai ter a sua propriedade retirada como consequência de uma lei que já existe, ok? Aí existe uma expropriação, mas de qualquer forma a propriedade terá que atender a chamada função social. 24º. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Então, vamos supor que, só um exemplo, que aqui em Fortaleza tem um endereço X, lá a casa de fulano de tal. A casa de fulano de tal. Aí fica bem atento aí para os senhores e senhoras que às vezes por força de impulso dizem assim: a casa é minha, não dou, não vendo e pronto. Não é bem assim. Bom, você acabou de falar que é garantido direito de propriedade. É verdade. Mas existem exceções em todos os incisos e artigos da nossa Constituição. Lembre que nenhum direito é absoluto. Já foi explicado isso na aula 1 ou 2, não lembro agora. O que acontece? Esse endereço suposto que eu falei, ou certa casa ou alguma coisa do gênero, está numa localização perfeita para um posto de saúde. Não tem outro melhor que aquela para um posto de saúde. Aí sim, haverá uma situação onde os governantes chegarão lá, vão negociar, vão saber o valor real daquela propriedade, porque nós já vimos falar que tem propriedade que, estou falando hoje, né? Hoje, janeiro de 2019, propriedade com um valor de 60 mil reais, onde o dono diz: eu já rejeitei receber 3 milhões, e a gente sabe que não é verdade. Então haverá uma avaliação justa e uma indenização. Mas a pessoa disse: eu não quero e pronto. Aí haverá uma corrida judicial. Mas o interessante é lembrar que vai ser indenizado em dinheiro e indenizado previamente. Ou seja, antes de sair já está com o dinheiro no bolso. Agora, pode ser também para o alargamento de uma avenida, pode ser também para a construção de uma pracinha. Então existe aí um interesse social sempre à frente. Vou ler novamente para vocês porque isso costuma cair bastante nas provas, ok? A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade. Observe que necessidade é aquilo que normalmente é inadiável. Um posto de saúde pode entrar na necessidade. Ou utilidade pública, o alargamento de uma avenida, tanto poderia entrar na necessidade como também na utilidade pública. É útil, melhorar o fluxo de trânsito naquele local. Ou interesse social. A pracinha chamada é um dos exemplos de interesse social. Eu já vi na apostila, no doutrinador, na aula com o professor fulano e cicrano, e não tem problema, isso aí não vai interferir. Mesmo porque a tua prova não vai perguntar o que é interesse social. Não, vai simplesmente ser um pouco taxativa, um pouco Ctrl+C, Ctrl+V, um pouco ipsilita. De qualquer forma, fica bem claro. Mas tem uma observação também. Sempre em dinheiro, não. Às vezes é bônus da dívida pública, bônus da dívida agrária, de acordo com a situação. Vamos ao próximo. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade ou de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. No inciso anterior, a indenização também era
anterior à saída. Agora vai ser ulterior, no sentido depois, a posteriori, ou seja, posterior. O que é que acontece? Vamos dizer que fulano de tal tenha um terreno aqui mesmo na cidade, um galpão ou algo do gênero. E próximo lá tem famílias que estão numa área de risco. Vamos supor, no nosso exemplo, o inverno, e essa família está próximo a um rio. Este rio está na iminência de transbordar e ocasionar uma tragédia com aquela família. Eu, governante, posso muito bem pegar essa família e colocar naquela propriedade particular. Ah, mas aquele galpão, por exemplo, ou aquela escola estava rendendo lucro. Não, isso aí eu posso fazer concomitante, não há problema algum, né? Pode ser concomitante. Agora, é importante lembrar que o normal o governante usa uma propriedade particular. E detalhe, viu? Não vai estar pedindo, não, ei, tu deixa. Não, não é assim não. Ele vai usar e pronto. Ou melhor, e ponto, né? Que é o mais correto. Vai usar. Depois que usar, pode acontecer algumas coisas. A primeira, vamos supor que seja um terreno. Colocou lá um grupo de familiares que estava realmente à deriva, e aí em relação à moradia, ou a algum tipo de perigo iminente, que é o caso maior, e aí o governante diz assim, sabe uma coisa? Esse terreno aqui é excelente, e essas famílias já estão acomodadas. Vou comprar o terreno e construir casas aqui. Se ele decidir isso, aquele lapso temporal onde aquelas pessoas estavam ocupando aquela propriedade particular, o proprietário receberá uma espécie de indenização como se fosse aluguel, além da negociação para venda do local. Se por acaso o governante simplesmente disser, não quero mais, vou dar tchau, agora lembra, a gente falou em famílias, mas podem ser objetos, uma construção governamental, qualquer outra coisa. Mas se o governante disser, não, muito obrigado, tchau, foi legal eu usar aqui a tua propriedade, realmente a gente estava precisando, isso aqui não deixa de ser um interesse social também, tchau. Aí o proprietário vai dizer, ei, para isso, governo, eu não vou receber nada por isso. Aí o governante, lógico, estou falando aqui da maneira bem simplória, mas existe aí um conjunto de situações técnicas. O governante vai olhar e dizer, peraí, isso aqui estava inteiro, continua inteiro, isso ali estava daquela cor, continua daquela cor, não houve nenhum tipo de estrago, não houve nenhum tipo de deteriorização, negado, obrigado, viu, valeu, tchau e bênção. Ah, não vai pagar nada? Vai não. No entanto, se tiver provocado alguma espécie de prejuízo, aí não. Aí é como a gente diz na área operacional, é a última forma, negado. O que é que vai acontecer? Aí o governo vai indenizar por aquele prejuízo ocasionado àquela pessoa. Porque também não é justo, usando a linguagem popular, cobrir um santo e descobrindo o outro. Ok? Mas não esqueça, essa suposta indenização, quando existir, será depois do governo terminar de usar aquela propriedade particular e condicionada à existência de dano, que esse dano pode ser físico, como pode ser também em relação àquele proprietário usava para uma outra finalidade que poderia gerar lucro, e aí vai. Vamos ao próximo. Muito bom, né? Esses incisos aqui são realmente bastante interessantes. Agora, olha que interessante este que a gente vai explicar agora. Fala da área rural. Fala normalmente de pessoas com rendimento pequeno e haverá, para que isso aconteça, 4 condições. Vamos ver se você pega na leitura sem que eu explique previamente. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Pequena propriedade rural. Normalmente, é uma propriedade de até 4 módulos fiscais aí, né? Não vou necessariamente explicar isso agora porque não tem nada a ver. Você pode pesquisar depois, caso queira. Mas essa pequena propriedade rural, vamos dizer
que esse proprietário chega num banco lá na cidade que ele mora e diz, olha, eu preciso de um empréstimo para comprar uma maquinazinha aqui, pequenininha, porque eu produzo em subsistência. É lógico que normalmente não vão falar isso, porque nossos queridos irmãos do interior às vezes não têm, às vezes, né? Fica bem claro, muitos têm, tem de sobra, não tem o conhecimento para tal, mas o banco entende que é para subsistência. E aí ele vai dizer, olha, eu quero aqui e vou pagar em tanto, principalmente quando meu feijãozinho, meu milho, minha produção começar a vingar, ou seja, começar a colher porque desenvolveu e por aí vai. Tudo bem, o banco vai, empresta, faz lá todo o seu trabalho assecuratório em relação a receber, mas acontece que não vingou. A seca foi terrível, não teve irrigação, não vingou, não nasceu nada, prejuízo total. Aí o banco poderia chegar aí, peraí, assim não pode não, né? Vou ficar de prejuízo, assim eu vou fechar as portas. Vou pegar a tua propriedade aqui e penhorar. Não, não pode. A lei deixa bem claro que a pequena propriedade rural, primeiro ponto, falei que tinha sido 4, né? Tem que ser pequena. Desde que trabalhada pela família, o que mostra subsistência, tá? Não será motivo de penhora se a dívida tiver sido em prol da produtividade, ok? Então, preste atenção nos pontos que a gente tratou. Trata-se de uma propriedade pequena, tal qual definida em lei. Primeiro ponto. Segundo, for a propriedade trabalhada pela família, subsistência, ok? Terceiro, a obrigação objetiva de inadimplemento. Pô, como é que é essa história aí? Não vou explicar de uma maneira tão aprofundada. Aí você diz, pô, me dá aí um macete bem rapidinho de como é que eu pego. Vai sempre no inciso. Olha o que diz o inciso. Fica bem atento. A pequena propriedade rural. A propriedade é o quê? Pequena. Agora, esse tamanho é definido em lei, não esquece. Assim definida em lei, desde que trabalhado pela família. 2. Subsistência. Não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrente de sua atividade produtiva. Então, preste atenção. 3. O débito é decorrente de sua atividade produtiva. Fica bem claro. Propriedade pequena, trabalhada pela família, o débito proveniente de sua atividade produtiva, tá bom? Mas falta mais 4. Eu fiz no começo do inciso uma pergunta para você. E aí, conseguiu enxergar os 4? Eu vou ler bem devagar. Lembra? Já é a terceira vez. Nós não costumamos fazer isso. E por que fazemos em todas as aulas? Seja videoaula ou aula presencial. Por que enfatizamos tanto? Por que prolongamos tanto? Porque cai na prova. E é interessante como as pessoas confundem. Por quê? Dessas 4 pode ser retirado uma da maneira bem discreta. Agora, se você lê com atenção, se colocando no lugar, fazendo uma imagem na sua mente, olha como se torna bem simples. Não vou dizer que isso chega a ser o chamado bizu, mas é uma prática que, se você utilizar, vai ser fácil na sua prova. Observe bem. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, propriedade pequena e definida em lei, desde que trabalhado pela família, ok? Com débito proveniente de sua produção. Notou as 4? A propriedade é rural, é definida em lei, trabalhada pela família e com débito proveniente de sua produção. Tá aí os 4 motivos, tá ok? Mas aí, um detalhe, sou um banqueiro, né? Não esqueça, banqueiro é dono do banco, bancário é aquele que trabalha. Sou um banqueiro. E como banqueiro, eu não vou estar emprestando dinheiro sem ter a ideia de que eu vou receber. Também, vamos ser sinceros, não seria justo. Poxa, se o governo mandasse eu estar fazendo benefício para os outros do meu bolso, sem ressarcimento, também não seria interessante. Vamos repetir aquela frase? Cobrir um santo para descobrir outro, não faz sentido. No entanto, o que acontece? Normalmente os bancos não iriam fazer esse empréstimo. E com todo respeito a nossos irmãos interioranos, faz sentido.
Aí quem é que vai cuidar desses empréstimos? O final do inciso explica para você bem direitinho, ok? Aí ele vai e diz assim: dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. O governo vai ter que impulsionar bancos, possivelmente governamentais, bancos rurais, para financiar. Caso contrário, aquele interiorano, aquela interiorana não ficaria com o financiamento. E para finalizar o vídeo de hoje, vamos pegar mais um. Questão de autoria. Interessante. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Olha, é bem simples. Se eu sou autor deste vídeo, eu detenho naturalmente, consequentemente, o poder de reprodução deste vídeo, seja em parte, seja em todo, seja livro, produção artística, científica, já sabemos. Agora, quando os autores de algo que são proprietários do direito daquela produção falecem, gera como se for uma consequência natural desse poderio para a família, normalmente filhos. Quem é que define o período que esses filhos vão deter a condição de proprietários dessa autoria? A lei. Não é a própria família, é a lei. Então quem vai definir é a lei. Vou ler novamente porque já caiu várias vezes em prova e diz assim, ó, pelo tempo que estes, seriam os filhos, determinarem, aí ele determinar pelo resto da vida, né? E aí não é bem assim. Então ele diz, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros, a gente fala filho, mas não é somente filho, sabe disso, aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Quem vai fixar é a lei. Então, no próximo vídeo, a gente vai dar a sequência a esse artigo 5º, que normalmente ele é longo, né, porque são 78 incisos. Agora nós estamos no inciso 27º, né? Vamos chegar lá, né? Falta aí 51, porque alguns a gente acelera porque são pequenininhos e de fácil explicação. Lembrando que vamos postar de hoje para amanhã um outro vídeo, mas falando também de estrutura de concurso. Vamos falar do concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará, da Perícia Forense e da Polícia Militar do Estado do Ceará, que agora em 2019, pelo que se sabe, será publicado o edital para vocês candidatos se deleitarem com sua aprovação. Curtam nossas aulas, né? Aperta lá o sininho, a gente sempre diz isso, todos os vídeos, é lógico. Façam a sua inscrição, deem aquele feedback. E que Deus nos abençoe e estuda pesado, porque concurso não é brincadeira.